Hoje eu vou contar para vocês como o inglês mudou a minha vida. Então, para começo de conversa, como a maioria dos brasileiros, acredito eu, isso não é baseado em nenhum estudo, eu não sou rico, não sou milionário. A minha família, na verdade, era de classe média baixa. Meu pai era comerciante, minha mãe trabalhava fazendo salgadinho e também dona de casa, né? Cuidava da gente, digamos assim, por mais que eu odeie esse termo. E eles juntos viviam tentando alguns negócios, né? Tentaram montar barraquinha de cachorro-quente, tiveram uma lanchonete numa garagem que a gente tinha na minha casa. Faziam de tudo para nos sustentar e para dar uma vida boa pra gente. Dito isso, eles conseguiram me colocar numa escola particular quando eu era pequeno, da pré-escola até mais ou menos a quinta série, e lá eu comecei a ter algum contato com o inglês, né? Apesar de não ser aquela coisa aprofundada, né? Era mais aprendendo palavras, vocabulário, alguns tempos verbais, mas assim, bem básico. Porém, desde pequeno eu sempre quis muito viajar, sair por aí, ir para outros lugares, conhecer o mundo, apesar de que eu nem tinha ideia do que era o mundo, mas eu tinha essa vontade sim. Eu sempre trabalhei desde pequeno, desde muito novo, porque eu gostava, não porque ninguém me fazia trabalhar, não era obrigado a trabalhar, graças a Deus, mas eu sempre gostei de ter o meu dinheiro e poder gastar com as coisas que eu gostava. Então, desde muito cedo, eu aprendi o valor do dinheiro. E isso fez com que eu procurasse trabalhos onde eu fosse ganhando um pouquinho mais. Até comecei a trabalhar com 17 anos como garçom. E aí eu comecei a ganhar um saláriozinho melhor. Trabalhava muito, mas ganhava algum dinheiro. E aí eu comecei a investir esse dinheiro num curso que tinha na minha cidade. Eu e um outro amigo, a gente começou a fazer curso de inglês e a gente tinha esse mesmo sonho de viajar. Inclusive hoje, eu acho que do nosso grupo de amigos, nós somos os que mais viajamos. Ele é até mais do que eu. Um dia eu trago ele aqui no canal de repente para vocês. E aí a gente foi, começou a fazer aula e era muito divertido, era muito legal, a gente era super jovem e tava gostando muito. Só que eles tinham um método que o nome era Método Callan, se alguém conhece pode comentar aqui, que não era um método muito de você aprender detalhadamente, você meio que aprendia por repetição. Então, apesar das aulas serem muito divertidas, você não aprendia realmente, você meio que decorava. Então o que aconteceu? Depois de algum tempo, né, que eu tive essas aulas, fiquei mais ou menos 1 ano e pouco ali fazendo aulas, eu larguei e aí fiquei um tempão sem estudar a língua. Foi quando eu conheci minha esposa, ainda trabalhando de garçom nesse mesmo bar, e aí a gente começou a trocar ideia, ela já era fluente, e aí ela começou a me falar um pouco mais de inglês, como ela aprendeu, o que ajudava ela a aprender. E ótimas dicas, tipo música, videogame, livros e tudo mais. E eu comecei a ter mais contato com o inglês, até porque ela sempre gostou muito de música estrangeira. Então eu comecei a me interessar mais e mais pela língua. E aí foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, a gente começou a morar junto. E aí eu tinha que trabalhar, comecei a procurar alguns empregos, eu não tinha muita experiência de nada. E aí eu consegui um emprego numa agência de turismo e fui trabalhar atendendo as pessoas que compravam ofertas online de pacote de venda coletiva. Então, por exemplo, alguém comprou uma viagem para Disney promocional e a gente agendava essa viagem. E eu fiquei alguns 4 anos trabalhando lá e muitas vezes eu tinha que ligar para algum lugar. Por exemplo, o cliente chegou no hotel, não tinha reserva. Eu tinha que ligar e desenrolar. E eu consegui esse emprego porque eu falei que eu falava inglês. Não que eu falasse super bem, mas eu falava alguma coisa, entendia alguma coisa, bem básico. E com o tempo eu tive que desenrolar várias ligações para atender clientes no exterior. O que foi um desafio muito grande, muito nervosismo, falava do jeito que dava, mas conseguia desenrolar e me virava. Mas eu não tinha a menor noção de estrutura, de tempos verbais, de nada disso. Eu nunca gostei de aprender com um método muito linear. Para mim foi muito mais importante encontrar o meu próprio jeito de aprender inglês. E eu acho que essa é uma das mensagens desse vídeo também. E quando eu estava nessa empresa de turismo, eu também convenci outras pessoas a estudarem, porque todos nós precisávamos de inglês para poder trabalhar. Então eu comecei a convocar outras pessoas e aos poucos deu para a gente conseguir contratar uma professora, que era amiga de alguém lá da empresa, e ela vinha dar aula uma vez por semana. Apesar de eu ter tido contato com o inglês e falar um pouco, desenrolar em algumas situações mais de emergência, eu nunca tinha tido nenhum tipo de aula mais estruturada. Eu tive aquelas aulas lá com aquele método que eu falei, mas não era nem perto do que ela passou pra gente. Ela conseguiu passar muito mais informações e explicar de um jeito um pouco mais elaborado os verbos, os tempos verbais, o plural, né, várias coisas que podem te confundir ali na hora do inglês. Então, andei mais um pouquinho nessa barrinha de progresso aprendendo a língua. E aí, nessa mesma época que eu estava trabalhando como agente de viagem, eu comecei a estudar design também. Então comecei a ter mais contato com conteúdos do exterior sobre design e principalmente descobri um canal que me ajudou a dar um salto muito grande no meu inglês, que foi o canal do Casey Neistat. Sim,
Ele foi um youtuber que dividiu águas para quem acompanhou ali o período de 2015 até 2017, mais ou menos 2018. Ele postava daily vlogs todo dia e o inglês dele era muito bom de entender, ele tinha um inglês bem claro e geralmente ele estava falando de alguma coisa e ao mesmo tempo ele estava fazendo. Então ele estava comentando aquilo que ele estava fazendo. Foi quando eu comecei a me interessar mais por YouTube, câmera e aprender sobre esse mundo, o que me ajudou a praticar, porque eu comecei a buscar mais tutoriais relacionados a filmmaking, a gravação e comecei a consumir muito mais conteúdo em inglês. Tanto que até hoje eu acho que 95% do conteúdo que eu consumo é todo em inglês e isso é muito bom e eu vou te dizer por quê. O que acontece? Quando você começa a aprender inglês, se você vai por um lado onde você só fica vendo aulas que te ensinam inglês sem ter um contato com uma coisa que te estimula, que agrada o seu cérebro, você vai começar a achar chato e vai abandonar a língua. Então eu sou muito mais a favor de você encontrar coisas que estimulem a sua vontade de aprender e que te façam aprender sem que você passe pela dificuldade tão grande de sentar e prestar atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem que, sei lá, perder peso, correr é uma atividade que, ok, eu adoro, mas tem muita gente que não gosta. Mas talvez essa pessoa ir jogar basquete, futebol, alguma outra coisa assim, vai ser muito mais divertido porque tem muito mais coisa envolvida do que você apenas se mexer para gastar caloria. E com o inglês eu acho que é a mesma analogia. É melhor você consumir conteúdos que te deixem animado de estar vendo aquilo e ao mesmo tempo você vai absorvendo conhecimento do que você simplesmente sentar e assistir aula depois aula, depois de aula, depois de aula. E aí o tempo foi passando, eu fui tendo cada vez mais contato com o inglês e me animando cada vez mais e consumindo mais coisas, entendendo melhor. Meu ouvido já ouvia muito bem, mas eu não pronunciava as coisas muito bem e nem escrevia muito bem. Então eu precisava dar um jeito nisso e aperfeiçoar. Nessa época eu já tinha saído dessa empresa de turismo, já estava em outra empresa de turismo, então eu me formei e fui trabalhar nessa empresa e lá eu comecei a trabalhar com web design, fazer páginas para alguns sites da empresa que eu estava, e aí eu comecei a ter mais contato ainda com a língua, e assim, depois de estar nessa empresa por algum tempo, eu comecei a ter contato com o UX design, e aí ali eu comecei a ver que tinha muito mais conteúdos em inglês do que qualquer outra coisa. Então eu comecei a ler muito mais artigos, muito mais vídeos, comecei a procurar muito mais informação, porque esse mundo ainda não tinha chegado direito no Brasil. Então foi uma das oportunidades que eu tive de consumir bastante conteúdo e expandir ainda mais meu vocabulário e meu contato com a língua. Isso fez com que eu aprendesse muito mais e me interessasse muito mais pela área. E aí eu comecei a decidir que eu queria poder usar esse inglês todo que eu tinha aprendido durante os anos para trabalhar efetivamente e ver se eu conseguiria. Porque para mim, sempre a maior vontade foi me desafiar e saber se eu consigo fazer uma coisa, até o fato mesmo de eu estar aqui morando em Madrid, na Espanha, se eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero. E até hoje, tudo que eu me determinei a conseguir, eu fiz. Então, esse é mais um teste, mas isso é para outro vídeo. Vamos continuar. E aí, nessa época, depois de consumir tanto inglês, eu comecei a raciocinar mais em inglês, ter mais proatividade, mas ainda assim eu estava muito travado. Aconteceu a pandemia, e aí esse tempo passou, fiquei estudando, fiquei nessa empresa que eu estava, não estava muito satisfeito, e aí acabou que meu pai também teve alguns problemas de saúde, eu tive que sair dessa empresa, fiquei um tempão sem trabalhar cuidando do meu pai e tudo mais, até que nesse desenrolar de tempo, de 2020 até 2022 mais ou menos, eu fiquei num limbo aí, onde eu continuei consumindo conteúdo em inglês, mas a minha prioridade era outra, e aí no final desse período eu falei assim, tá, já chega de me preparar, de estudar tanto assim, eu quero botar em prática. E aí, finalmente, eu fui procurar uma vaga em UX Design, que era algo que eu já vinha estudando durante todo esse tempo, desde 2019 até 2022. E eu preciso também deixar claro que eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes na minha vida, desde quando eu estava trabalhando de agente de viagem até agora. Então, eu tive algumas experiências no exterior, fui para os Estados Unidos, fui para vários lugares da Europa, e lá eu pude praticar um pouquinho o inglês. Mas mesmo assim, eu sempre fui com brasileiros, com familiares, e nunca foi para fazer um intercâmbio, por exemplo. Então, eu pratiquei pedindo uma comida aqui, falando com uma pessoa ali, mas nada ainda num ponto de conversação fluida. Eis que no final de 2022 eu consegui uma vaga numa empresa que eu ia poder trabalhar finalmente com clientes internacionais. Eu estava morrendo de medo e ao mesmo tempo eu estava muito feliz. Eu fui com toda a coragem que eu pude juntar e aí comecei a trabalhar em outubro de 2022, se eu não me engano. Na verdade, acho que foi agosto. Mas enfim. E o que aconteceu aqui nas primeiras entrevistas, cara? Eu tava muito nervoso e gaguejando muito e falando palavras erradas e errando tempos verbais e simplesmente
O que me salvou foi que a gente tinha um roteiro de perguntas e entrevistas que a gente ia fazer com alguns usuários para saber como eles usavam uma determinada plataforma, um determinado serviço, e para entender as dores deles e o que a gente podia ajudar. E aí nessas entrevistas me salvou muito ter esse roteiro de perguntas ali, né, para eu ler, e quando eu estava muito nervoso não conseguia falar, eu só lia e já me ajudava demais. Foram umas 12 entrevistas já logo de cara, e no final disso, cara, eu já estava muito mais fluido, muito mais solto, fazendo brincadeiras, conversando, e isso foi me ajudando demais. Só que, na empresa que eu estava, ainda tinha as aulas, então a gente ainda tinha aulas com o professor que a gente poderia fazer 2 vezes por semana. Então eu me inscrevi e comecei a sempre ter aulas de conversação, onde a gente não escrevia nada, só conversava entre si, fazia as perguntas do dia a dia, pedia para as pessoas contarem como foram os projetos e tudo mais. E eu vou falar para vocês não têm noção de como isso ajudou, porque fui destravando, e a palavra é essa, é destravar. Você precisa ter a conversação para destravar, e você precisa se deixar errar para que você conseguir se comunicar e melhorar a sua pronúncia, o seu ouvido, e a sua escrita você pode praticar também, tentando, por exemplo, pegar um livro e tentando escrever o que tem naquele livro. Mas para mim, como eu estava trabalhando com isso, eu tinha que pensar em inglês, desenvolver soluções de design em inglês, escrever em inglês. Então, tudo isso foi aperfeiçoando e dando mais uma andadinha na minha barrinha de progresso da língua. E, cara, eu tenho para dizer para vocês que me ajudou a ficar muito mais seguro e ter uma noção mais real do que é um mundo empresarial através do inglês. Porque quando você pensa, nossa, estão exigindo inglês para entrar numa vaga. E por ter contato, estar numa empresa onde eu tenho que falar inglês praticamente todo dia e vejo outras pessoas falando também, o que eu entendi é que ninguém tem um inglês perfeito. Nem depois de todos esses anos, como eu comecei contando lá da escolinha até agora, eu tenho inglês perfeito. Não, não tenho. Então, isso é uma balela, isso é uma ilusão. Ninguém tem. E as pessoas ou têm um sotaque muito forte, ou não sabem os tempos verbais, ou não sabem pronunciar as palavras, ou tem gente que fala muito bem, mas não consegue desenvolver, tem gente que não fala tão bem assim, mas consegue passar uma ideia de uma forma brilhante. Então tudo é muito relativo e você nunca vai estar pronto. Assim como qualquer coisa na vida, eu acho, mas com o inglês também. E eu acho que uma das mensagens mais legais que eu aprendi em toda essa jornada é a seguinte: você é a pessoa que está falando outra língua. Se você está se comunicando com alguém lá fora. Então você está fazendo o esforço de aprender uma nova língua para poder se comunicar. Você já sabe a sua língua, você já tem uma língua nativa e você está aprendendo mais uma. Cara, isso é lindo demais e te coloca num lugar de, sabe, de estar assim por cima de certa forma, porque você está buscando conhecimento, você está buscando expandir seus horizontes. E uma das coisas que o inglês faz é isso, é expandir. Você ganha um novo mundo. Você pode se comunicar com outras pessoas, entender novas culturas, políticas, opiniões. É uma gama muito grande de opções que se abrem na sua frente para você ter mais de onde tirar conhecimento como um todo. E uma dica que eu posso deixar aqui com certeza que eu me arrependo um pouco de não ter feito antes é ter colocado em prática. Então, o que eu digo para você é, se coloque o máximo possível em contato com a língua e procure pessoas, grupos, familiares, amigos, onde você possa praticar e falar, que é isso que vai realmente fazer a diferença no seu inglês. E uma coisa que eu esqueci de falar enquanto eu estava editando, que eu tive até que parar para poder falar aqui para vocês, que é o seguinte: só quem é foda pra caralho que se coloca, se expõe, se coloca em situações de vulnerabilidade para aprender, para expor ideias, para tentar. Então, se você está aprendendo uma língua e você está disposto a falar, parabéns, porque você é foda e você está buscando se colocar nessas situações difíceis, que não são fáceis, que a gente passa vergonha mesmo, mas que isso faz a gente evoluir e eu não me arrependo nem um segundo de ter pagado mico várias vezes. Porque agora eu me sinto muito mais seguro e vejo como isso é normal e faz parte da vida no geral, não só do inglês. E todas essas oportunidades que eu consegui durante esse caminho todo foram por causa do inglês, cara. Foi por causa do inglês, mesmo que eu não estivesse com o inglês perfeito, e as pessoas que fazem contratação sabem disso, sabem que as pessoas não vão ter inglês perfeito, mas se você tiver inglês funcional, onde você consiga se comunicar, vão abrir portas para você e você vai chegar lá e vai ser como se você tivesse, sei lá, num curso remunerado de inglês, onde você vai ter contato, vai ter conversação com clientes em inglês e vai poder exercitar esse inglês e melhorar a sua comunicação, não só para a sua parte profissional, mas para a sua parte pessoal e de comunicação com o mundo, com outras pessoas, com estudos e qualquer coisa que você se interesse. Além do mundo de português que você vai ter, que você já tem, que você nasceu,
você ainda vai ter um novo mundo inteiro, imagina, inteiro de coisas em inglês. E assim como qualquer língua. Então aqui eu estou falando de inglês porque é a língua que eu fui aprendendo e inclusive agora está se abrindo um novo mundo para mim, que é o mundo do espanhol, que eu também estou começando a aprender cada vez mais e está sendo muito legal. Me diz como é que está sendo o seu aprendizado em inglês, se isso já te ajudou profissionalmente, se é uma coisa que você quer, se você está tentando, e qualquer dica, qualquer coisa, comenta aqui que eu vou fazer questão de responder. É nóis, valeu!